Seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos. E fique com o 5º capítulo do livro Apenas os Dignos. O Caminho das Espadas. Royce estava no topo da colina, sob o único carvalho que existia nesses campos de cereais. Uma árvore antiga cujos galhos pareciam alcançar o céu. Ele olhava profundamente nos olhos de Genevieve, profundamente apaixonado. Eles deram as mãos enquanto ela sorria para ele. Eles se aproximaram e beijaram. Royce sentia reverência e gratidão por ter seu coração tão cheio. Quando o amanhecer invadiu os campos de cereais, Royce desejou conseguir congelar esse momento para sempre. Ele se recostou e olhou para ela. Genevieve era linda. Aos 17 anos, como ele, ela era alta, magra, com cabelos loiros esvoaçantes e olhos verdes brilhantes, com um punhado de sardas em seus traços delicados. Ela tinha um sorriso que o fazia feliz por estar vivo e uma risada que o deixava à vontade. Mais que isso, ela tinha uma graciosidade, uma nobreza, que superava em muito o status de camponeses deles. Royce viu seu reflexo nos olhos dela e ficou maravilhado por parecer que podia se identificar com ela. Ele era muito maior, alto mesmo para a idade, com ombros mais largos de que seus irmãos mais velhos, um queixo forte, um nariz nobre, uma testa altiva, uma abundância de músculos que ondulavam sob a túnica desgastada, e feições ligeiras. Os longos cabelos loiros dele caíam um pouco acima das sobrancelhas, enquanto seus olhos cor de avelã esverdeada combinavam com os dela, embora um tom mais escuro. Ele tinha sido abençoado com força e com uma habilidade com a espada que combinava com a de seus irmãos, embora ele fosse o mais novo dos 4. Seu pai sempre brincou que ele havia caído do céu, e Royce entendia, ele não compartilhava os traços escuros de seus irmãos nem a estatura deles. Ele era como um estranho em sua própria família. Eles se abraçaram. Era tão bom ser abraçado com tanta força. Era tão bom ela o amar tanto quanto ele amava. Os dois, na verdade, eram inseparáveis desde crianças. Haviam crescido juntos brincando nesses campos, haviam jurado, mesmo naquela época que, no solstício de verão de seu 17º ano, se casariam. Mesmo ainda muito jovens, tinha sido um voto verdadeiramente sério. À medida que foram crescendo, ano após ano, não se distanciaram como a maioria das crianças. Em vez disso, se foram aproximando ainda mais. Contra todas as probabilidades, o voto deles passava de infantil a algo mais forte, solene, inquebrável, ano após ano. Suas vidas, ao que parece, estavam destinadas a nunca se separarem. Agora, por fim, inacreditavelmente, o dia tinha chegado. Ambos tinham 17 anos, o solstício de verão havia chegado. Agora eles eram adultos, livres para escolher por si mesmos e, ali, debaixo daquela árvore, observando o sol nascer, cada um deles sabia, com um entusiasmo vertiginoso, o que isso significava. Sua mãe está animada? Ela perguntou. Royce sorriu. Eu acho que ela te ama mais do que eu, se é que isso é possível, ele riu. A risada de Genevieve atingiu a alma dele. E seus pais? Ele perguntou. O rosto dela ficou sombrio, apenas por um instante, e ele ficou desolado. Sou eu? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Eles amam você? Ela respondeu. Eles só, ela suspirou. Nós ainda não nos casamos. Para eles, nunca seria cedo demais. Eles temem por mim? Royce entendia. Os pais dela temiam os nobres. Camponeses não casados como Royce e Genevieve não tinham direitos, se os nobres assim o entendessem, poderiam vir e levar as mulheres deles, reivindicá-las para si mesmos. Isto é, até eles se casarem. Depois, ficariam em segurança. Em breve, Genevieve disse, com seu sorriso se iluminando. Eles estão aliviados porque sou eu, ou porque, uma vez casada, você estará a salvo dos nobres. Ela riu e zombou dele. Eles amam você como o filho que eles nunca tiveram, ela disse. E eu te amo também. Aqui, fique com isso. Ela deu a Royce algo amarrado com um fio, que era pouco mais que uma volta emaranhada de arame, com uma mecha de cabelo dentro. Para Royce, porém, isso era mais precioso do que tudo que já tinha visto. Ele pegou e colocou dentro de sua camisa, perto de seu coração. Ele pegou seus braços e a beijou. Royce, gritou uma voz.
Royce se virou e viu seus 3 irmãos caminhando pela colina acima, em um grande grupo, com as irmãs e primas de Genevieve subindo com eles. Todos eles seguravam foices e forquilhas, todos eles prontos para o trabalho do dia. Royce respirou fundo, sabendo que a hora da despedida tinha chegado. Eles eram camponeses, afinal de contas, e não podiam se dar ao luxo de tirar um dia inteiro de folga. O casamento teria que esperar pelo pôr do sol. Royce não estava incomodado por trabalhar nesse dia, mas ele se sentia mal por Genevieve. Ele desejava poder dar mais a ela. Eu gostaria que você pudesse tirar o dia de folga, disse Royce. Ela sorriu e depois riu. Trabalhar me deixa feliz. Me distrai, especialmente de ter de esperar tanto tempo para voltar a ver você logo mais, disse ela, se inclinando e beijando seu nariz. Ela se virou com uma risadinha e abraçou suas irmãs e primas e, logo, estava caminhando com elas pelos campos afora, todas tontas de felicidade nesse dia espetacular de verão. Os irmãos de Royce apareceram por trás dele, tocando nos seus ombros, e os 4 se dirigiram para o outro lado da colina. Vamos lá, menino apaixonado, disse Raymond, o irmão mais velho. Ele era como um pai para Royce. Você pode esperar até hoje à noite. Seus outros 2 irmãos riram. Ele está completamente apanhado por ela, acrescentou Lofen, o irmão do meio, mais baixo que os outros, mas mais encorpado. Não há esperança para você, Gareth entrou na conversa. O mais jovem dos 3, apenas alguns anos mais velho que Royce. Era o seu irmão mais próximo, no entanto, era também o que mais rivalizava com ele. Ainda nem casou, e já está perdido. Os 3 riram, provocando Royce. Ele sorriu com eles e se dirigiram todos para os campos. Ele deu uma última olhada para trás e vislumbrou Genevieve desaparecendo colina abaixo. Ele se animou quando ela também olhou para trás uma última vez e sorriu para ele de longe. O sorriso restaurou sua alma. Essa noite, meu amor, ele pensou. Essa noite. Genevieve trabalhava nos campos, levantando e balançando sua foice, sem entusiasmo. Ela estava cercada por suas irmãs e primas, uma dúzia delas, todas rindo alto nesse dia auspicioso. Genevieve parava a cada poucos cortes para se apoiar no longo cabo, olhar para o céu azul e gloriosos campos amarelos de trigo e pensava em Royce. Quando o fazia, seu coração batia mais rápido. Hoje era o dia com que ela sempre sonhara, desde que era criança. Era o dia mais importante de sua vida. Depois de hoje ela e Royce viveriam juntos para o resto de seus dias. Depois desse dia, eles teriam sua própria cabana, uma simples moradia junto dos campos, um lugar humilde legado a eles por seus pais. Seria um novo começo, um lugar para começar uma nova vida como marido e mulher. Genevieve sorria só de pensar. Não havia nada que ela quisesse mais do que estar com Royce. Ele tinha estado sempre lá, ao lado dela, desde que ela era criança, e ela nunca tinha tido olhos para mais ninguém. Embora ele fosse o mais novo dos 4 irmãos, ela sempre tinha sentido que havia algo especial sobre Royce, algo diferente sobre ele. Ele era diferente de todos ao redor dela, de todas as pessoas que ela já conhecera. Ela não sabia exatamente como, e suspeitava que ele também não. Mas ela viu algo nele, algo maior que essa aldeia, essa zona rural. Era como se o destino dele estivesse em outro lugar. E os irmãos dele? Perguntou uma voz. Genevieve despertou para a realidade. Ela se virou e viu Sheila, sua irmã mais velha, rindo, com 2 de suas primas atrás dela. Afinal, ele tem 3. Você não pode ter todos eles, ela acrescentou, rindo. Sim, o que você está esperando? Sua prima entrou na conversa. Temos estado esperando por uma apresentação. Genevieve riu. Eu apresentei você, ela respondeu. Muitas vezes. Não foi suficiente, Sheila respondeu enquanto as outras riam. Afinal, não deveria sua irmã casar com o irmão dele? Genevieve sorriu. Não havia nada que eu gostasse mais, ela respondeu. Mas não posso falar por eles. Eu apenas conheço o coração do Royce. Convença eles, sua outra prima insistiu. Genevieve riu novamente. Eu farei o meu melhor. E o que você vai vestir? Sua prima interrompeu.
você ainda não decidiu qual vestido você vai. De repente, um ruído atravessou o ar, que imediatamente encheu Genevieve de medo, fazendo com que ela soltasse sua foice e se voltasse para o horizonte. Ela soube, antes mesmo de o ouvir completamente, que era um ruído sinistro, um som que trazia problemas. Ela se virou e observou o horizonte. Quando fez, seus piores temores foram confirmados. O som do galope se tornou audível e, sobre a colina, apareceu um séquito de cavalos. Ela ficou apavorada ao ver que seus cavaleiros estavam vestidos com as melhores sedas, empunhando a bandeira verde dourada, com um urso ao centro, anunciando a casa de Norse. Os nobres estavam chegando. Genevieve ficou irada com o que estava vendo. Esses homens gananciosos tinham o dízimo após o dízimo de sua família, de todas as famílias dos camponeses. Eles sugavam tudo de todo mundo enquanto eles viviam como reis. E ainda assim, não era suficiente. Genevieve viu-os galopando, e rezou intensamente para que eles estivessem apenas de passagem, para que não virassem para seu lado. Afinal, ela não os via naqueles campos, tinha muitos ciclos solares. No entanto, Genevieve ficou desesperada quando, de repente, eles viraram e foram cavalgando em direção a ela. Não, ela desejou silenciosamente. Agora não. Aqui não. Hoje não. No entanto, eles continuaram cavalgando, chegando cada vez mais perto, claramente vindo atrás dela. A notícia do dia de seu casamento devia ter se espalhado, e isso sempre os deixava ansiosos para levarem o que conseguiam, antes que fosse tarde demais. As outras garotas se reuniram em torno dela instintivamente, se aproximando. Sheila se virou para ela e agarrou seu braço freneticamente. Corra, ela ordenou, empurrando-a. Genevieve se virou e viu uma área aberta diante de si que se estendia por quilômetros. Ela sabia o quão tola seria, ela não iria longe. Ela seria ainda levada, mas sem dignidade. Não, ela respondeu, com frieza, calma. Em vez disso, ela apertou mais sua foice e segurou-a diante dela. Vou enfrentá-los de cabeça erguida. Elas olharam para ela, claramente perplexas. Com sua foice, sua prima perguntou em dúvida. Talvez eles não venham com maldade, sua outra prima entrou na conversa. Mas Genevieve via que eles estavam chegando e, lentamente, balançou a cabeça. Eles vêm, respondeu ela. Ela viu-os perto, esperando que abrandassem, mas, para sua surpresa, eles não o fizeram. No centro, cavalgava Manfor, um nobre privilegiado de 20 anos de idade que ela desprezava, o duque do reino, um menino de lábios largos, olhos claros, cabelos cacheados dourados e um sorriso de escárnio permanente. Parecia que estava constantemente olhando o mundo com superioridade. Quando ele se aproximou, Genevieve viu que ele tinha um sorriso cruel no rosto, enquanto olhava para o corpo dela como se fosse um pedaço de carne. A menos de 20 metros de distância, Genevieve ergueu a foice e deu um passo à frente. Eles não me levarão, disse ela, firme, pensando em Royce. Mais do que qualquer coisa, ela desejava que ele estivesse ao lado dela agora. Genevieve, não, Sheila gritou. Genevieve correu na direção deles com a foice erguida, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ela não sabia como tinha reunido a coragem, mas tinha. Avançou, ergueu a foice e golpeou o primeiro nobre que se aproximou dela. Mas eles eram muito rápidos. Se aproximavam cavalgando como trovões. Quando ela girou, um deles simplesmente ergueu seu taco, girou, e arrancou a foice da mão dela. Ela sentiu uma vibração terrível através de suas mãos e viu, sem esperança, sua arma voando, aterrissando nas espigas nas proximidades. Um momento depois, Manfor passou a galope, se inclinou para a frente e golpeou Genevieve no rosto com sua manopla de metal. Genevieve gritou, girou com a força do movimento e aterrissou de cara nas espigas, com uma dor lancinante. Os cavalos pararam abruptamente. Quando os cavaleiros desmontaram à sua volta, Genevieve sentiu umas mãos ásperas sobre ela. Ela foi colocada de pé com um puxão, ficando estonteada. Ela ficou ali, cambaleando, e quando olhou para cima viu Manfor parado diante dela. Ele zombou, levantando o elmo e removendo-o. Solte-me, ela sibilou. Eu não sou sua propriedade. Ela ouviu gritos. Olhou e viu suas irmãs e primas correndo até ela, tentando salvá-la, e viu, horrorizada, os cavaleiros baterem em cada uma delas, atirando-as para o chão.
Genevieve ouvia o riso terrível de Manford enquanto ele agarrava e a atirava nas costas de seu cavalo, amarrando seus pulsos juntos. Em seguida, ele montou atrás dela, esporeou o cavalo e partiu, com as garotas gritando atrás dela enquanto ela ficava cada vez mais distante. Ela tentava lutar, mas não adiantava, pois ele a segurava como se ela estivesse presa com correntes. Como você está errada, menina, ele respondeu, rindo enquanto cavalgava. Você é minha.